Oi, vamos lá então, continuando a falar sobre os indígenas. Agora nós vamos lá no caderno de atividades, na página 73, tá bom? Lá de História. Número 4. A respeito do modo de vida dos indígenas e da relação desses grupos com a natureza, responda as questões seguintes. Então, olha lá, nós acabamos de falar lá na apostila sobre o modo de vida dos indígenas, ok? Então, de acordo com isso, nós vamos marcar um X nas alternativas que indicam ações. Ações é aquilo que pratica, lembra? Dos indígenas no ambiente natural. Então, o que eles praticavam? Quais eram as ações que os indígenas praticavam lá no ambiente natural, que é a natureza? Primeiro, cultivo e colheita dos próprios alimentos. Sim, né? Então os indígenas, como eles viviam no ambiente natural, eles precisavam sobreviver com aquilo que eles encontravam. Então eles tinham que cultivar e colher os próprios alimentos. Então marca um X lá no quadradinho do retângulo verde. Vamos para o lado, retângulo vermelho. Fundação de empresas de produção de papel e borracha? Os indígenas fundou alguma empresa para produzir papel e borracha? Não. Próximo retângulo, lá embaixo o retângulo azul agora, tá? O roxo. Abertura de caminhos entre as matas. Eles foram abrindo caminhos entre as matas? Sim, porque os indígenas viviam no meio do mato, na natureza. Então eles precisavam sobreviver ali. Então eles tinham que ir abrindo caminhos no meio das matas. Marca um X. E o último retângulo, retângulo verde. Uso de matérias-primas naturais na construção de ocas e canoas. Quer dizer, eles construíam suas próprias ocas, canoas, né, para eles andarem no rio. E eles usavam matérias-primas, quer dizer, eles retiravam matérias-primas lá da natureza? Sim, né, porque eles usavam folhas, lembra? Madeira e tudo isso eles encontravam onde? Lá na natureza. Então isso é considerado como matéria-prima para construir as moradias, certo? Letra B. As ações da natureza indicadas na atividade anterior também ocorreram no espaço onde você vive? Sim ou não? Vocês acham que essas atividades que a gente acabou de ler aqui aconteceu aqui, nos lugares onde nós vivemos hoje? Ocorreu essas mudanças? Abertura de caminhos, uso de matérias-primas para construções, cultivo de alimentos, colheitas? Sim, isso também ocorreu. Justifique a sua resposta. Então, o que acontece? Para que haja mudança, constantemente as pessoas precisam o quê? Precisam construir, precisam buscar as suas matérias-primas, precisam abrir caminhos novos, não é verdade? Precisam colher, precisam plantar, que nem nós. Nós, muitas vezes, vamos aonde buscar esses alimentos? Lá no supermercado, não é? Mas tem alguém que está fazendo o quê? Que está produzindo, que está plantando, que está colhendo, né? Para que chegue até o supermercado. Então, essas ações também acontecem onde nós vivemos, ok? Então, justifique a sua resposta. Letra C. Pinte as imagens que representam recursos da natureza usados pelos indígenas. Recursos é aquilo que eu retirei da natureza. Primeira imagem, sementes de urucum usadas como tintura. Os indígenas retiravam a tinta, eles usavam tinta. Tinha tinta pronta, comprada, igual nós compramos? Não, eles tinham que produzir. Eles usavam essas sementes de urucum para produzir tintas? Sim, então eles retiravam da natureza. Mandioca e milho usados na alimentação? Eles utilizavam mandioca e milho? Sim. Bicicleta usada como meio de transporte? Não, o que eles usavam? As canoas, né? Porque eles viviam no meio da mata e até mesmo não existiam bicicletas, ok? Vamos para a página 74. Desde o passado, os indígenas usam recursos da natureza. Então, a vida toda, desde o passado, eles retiravam da natureza os recursos que eles encontravam. Pinte as imagens de 3 objetos confeccionados pelos indígenas com recursos naturais. Então, tudo que eles produziam, eles retiravam da natureza. Que objetos nós conseguimos ver aqui que são confeccionados pelos indígenas? Então, nós temos vários objetos, ó, vários objetos no meio, né, desta paisagem aqui, no meio desta mata, nós temos vários objetos. Nós vamos pintar os objetos que eram construídos
pelos indígenas. Então nós temos aqui primeiro um arco e flecha. É um objeto construído pelos indígenas? O que vocês acham? Sim. Ao lado nós temos o quê? Um cesto. É um cesto de palha. Os indígenas confeccionam cestos de palha? Sim. Então vai pintar. Aqui embaixo nós temos um vaso de cerâmica, né? Os indígenas confeccionam vasos de cerâmica? Cerâmica é um tipo de barro. Sim, também construídos. Depois nós temos aqui do lado um celular. São os indígenas que confeccionam celulares? Não, então não vai pintar. E nós temos aqui uma garrafa plástica. Os indígenas confeccionam garrafas plásticas? Também não. Então, os indígenas só confeccionam aquilo que eles conseguem encontrar na natureza. Então, que é o vaso de palha, o arco e flecha e o vaso de cerâmica. Então, vocês vão pintar essas 3 imagens, que são recursos que os indígenas conseguem encontrar na natureza para produzir, confeccionar os seus próprios objetos. Ok? Um beijo, até segunda-feira e um bom final de semana.